Não? Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui para mais uma aula de Direito Civil, mais uma aula sobre parte especial do Código Civil, que divide em 5 livros. Desses 5 livros, nós temos um livro muito bacana, que é o livro que fala do direito das coisas. Isto mesmo, direito das coisas. Coisa é gênero que comporta duas espécies. Coisa é gênero que comporta duas espécies. Professor, quais são as espécies de coisas? Ou é posse, ou é direitos reais. Ou é posse, ou é direitos reais. Senhoras e senhores, dentro dos direitos reais, você tem o direito real de propriedade. Todos os outros direitos reais são desmembramento do direito real de propriedade. Então, quando a gente estuda direito das coisas, você tem posse e propriedade. O objeto de estudo desta aula de hoje, dessa apresentação de hoje, não é direitos reais, não é propriedade, e sim posse. Que posse nada mais é do que uma situação de fato regulada pelo direito. Aí, claro, né, nós temos várias coisas que nós poderíamos estar falando aqui. O que é posse? Quais são as teorias da posse? Quais são as classificações da posse, e vai por aí afora. Porém, a aula de hoje, fazendo um recorte, ela é sobre defesas da posse. Ei, não falei defesa da propriedade, estou falando defesas da posse. Então, nós vamos trabalhar aqui os interditos possessórios ou defesas da posse. Importante você estudar também quem é o proprietário, artigo 1228, para você chegar em quem é o possuidor, artigo 1196 do Código. Mas hoje o nosso foco aqui é defesas da posse, ou seja, demandas processuais. Comigo no slide, turma, por gentileza. Vamos lá comigo no slide, acompanhando aqui a evolução. Deixa eu fazer um teste na minha caneta. Um instante. Olha lá. Professor, a matéria que nós estamos estudando aqui, em que altura de qual legislação? Nós estamos falando do Código de Processo Civil, artigo 558. Já toma nota, por gentileza, já pega o seu Código de Processo Civil e já deu um destaque. É no artigo 558 que nós estaremos falando das demandas processuais, as demandas processuais na defesa da posse. Nós temos muita informação relevante para passar aqui para você nesta aula de hoje. Muito bem. Professor, defesa da posse, como é que são chamados isso aí? Lembre-se, a posse, que é uma situação de fato, mas ela é regulada pelo direito, por quê? Porque o possuidor tem direito de defendê-la. Nós temos algumas diferentes espécies aqui a serem trabalhadas. Aqui, ó. A tutela da posse desenvolve por meio de 3 diferentes espécies de ações, chamadas de interditos possessórios. Interditos possessórios e ações possessórias, turma, são linguagens sinonímicas, tá? Então, quais são essas ações possessórias ou quais são os interditos possessórios, professor? Olha lá, primeiro deles, reintegração de posse. Reintegração de posse. Segundo, manutenção de posse e interdito proibitório. Então, quando a gente estuda a defesa da posse, quando nós estudamos defesa da posse, nós estamos trabalhando aqui esses 3 institutos: reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório. É claro que destas 3 aqui, a mais importante, a mais cobrada na sua prova, a mais cobrada no seu concurso é reintegração de posse. Mas todos aí são espécies do gênero defesas da posse ou demandas processuais. Muito bem. Olha aqui para ficar bacana o seu estudo. Então vamos lá, professor. Então, ações possessórias ou interditos possessórios são 3 espécies, olha lá, reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório. Essa aqui é a primeira pegada nossa aqui, para falar das defesas da posse. É claro, não dá para ficar aprofundando o tema, o que é posse, as teorias da posse, classificações da posse. Aqui é uma aula bem reta, bem objetiva. Então, nós temos aqui 3 espécies de ações possessórias: reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório. Professor, quando é que eu uso uma, quando é que eu uso outra? Quando é que eu uso uma, quando é que eu uso outra? Vem comigo, senhoras e senhores. Primeiramente, o que é uma ação possessória, né? Trata-se de uma tutela, de uma proteção. Uma tutela de um possuidor. Lembre-se, quem é o possuidor? O possuidor está no artigo 1196 do Código Civil. Não se esqueça. Não se esqueça.
Para falar de possuidor, você tem que saber os poderes inerentes à propriedade. É isso mesmo, 1228 do Código Civil. Então, primeiro você estuda o 1228 do Código Civil, para depois você chegar em quem é o possuidor. Olha lá. É a defesa de um possuidor contra um fato que ofenda a sua posse. Pronto. Nosso objetivo básico é falar disso aqui. Nós temos um possuidor e um fato que vai ofender essa posse deste possuidor. É aqui que é o foco do nosso trabalho de hoje. Então é o seguinte, para cada ataque, a posse vai ter uma defesa. Para cada ataque, vai ter uma defesa. Se temos aqui uma pessoa atacando a posse de outra, então esta outra pessoa, dito possuidor, 1196 do Código Civil, tem direito de defender a sua posse? Tem direito de defender a sua posse. Então, olha aqui, uma ação possessória. A ação possessória de cada caso concreto vai variar de acordo com o quê? De acordo com a agressão ou de acordo com o ataque, tá? Então, você tem três espécies de agressão aqui, ó. Uma, duas, três, que nós vamos falar daqui a pouco. Ou ataques. Então, dependendo do ataque, você vai ter o quê? Uma defesa. Isso é importantíssimo, senhoras. Isso é importantíssimo. Para cada ataque, vai ter uma defesa. Ataque a posse, né? Então, olha que interessante dentro do que nós estamos falando aqui, das espécies de defesa. Você tem um ataque e você tem a defesa. Dentro do ataque ou agressão, vou até grifar para você aqui, professor, quais seriam as espécies de ataque ou de agressão? Você tem esbulho, você tem turbação e você tem ameaça. Esbulho, turbação e ameaça. Esses são o quê? As agressões ou os ataques à posse. E dentro dessas agressões, desses ataques à posse, nós vamos ter o quê? Muito bem, nós vamos ter uma defesa. Nós vamos ter uma defesa. Olha lá. Então, se nós temos aqui esbulho, se nós temos aqui turbação e se nós temos aqui ameaça, professor, em que caso que eu aplico aí o tal do esbulho? Em caso acontece o tal do esbulho, em que caso acontece o tal do esbulho? Em que caso que acontece a tal da turbação? Em que caso? Qual é a situação que acontece a ameaça? Ótimo, é aqui, o nosso parâmetro é aqui. Eu trouxe para vocês uma etiqueta mental para vocês. Quando falar em esbulho, turma, quando falarmos em esbulho, ó, o recorte que eu vou fazer é esse aqui, ó. Perda total da posse. Uma pessoa que foi esbulhada foi desapossada totalmente da sua posse. Já a turbação perdeu parte da posse. Perda parcial da posse. E ameaça, ocorrendo uma ameaça efetiva, uma ofensa à posse, uma ameaça de efetiva ofensa à posse, nós vamos ter aqui a ameaça. Então, são esses três ataques aqui que vai surgir as defesas. São essas três agressões ou ataques, né? Esbulho, turbação e ameaça que vão dar legitimidade para que o possuidor possa defender a sua posse. E esbulho, professor, esbulho. Eu já sei que esbulho é a perda total da posse. Bacana. Mas como é que vai funcionar isso aqui? Como é que vai caber essa ação de reintegração de posse? Então, olha lá, para esbulho, qual que é o nome da ação mesmo, turma? Reintegração de posse. Não se preocupe, aqui tem um slide um pouco mais à frente, detalhando isso aqui, tá? Fica tranquilo. O que eu quero que você saiba é que dentro desse ataque, dessa perda da posse, desse esbulho, vai gerar uma defesa. E quando é que acontece o esbulho mesmo, professor? Quando ocorre o desapossamento total. O desapossamento total. Alguém leva o carro da vítima. Alguém invade a casa da vítima e tira ela de lá. Então, quando acontece essa situação aqui, nós chamamos de esbulho. Numa linguagem de direito penal, esse esbulho aqui, senhoras e senhores, equipararia ao crime de roubo. Por quê? Violência. Tá? Equipararia ao crime de roubo. Por quê? Porque envolve violência. Muito bem. A turbação não é a perda total da posse, é a perda parcial da posse. Vou até grifar aqui para você, ó, turbação, perda total da posse, onde o possuidor vai sofrer algumas limitações ao exercício desta posse. O possuidor não é separado
da coisa, mas sofre aí alguns empecilhos, alguns obstáculos. O invasor fica lá perturbando, atrapalhando o uso total da coisa. Então, isso aí nós chamamos de turbação ou perda parcial. Pode me dar exemplo, professor? Pode dar exemplo dessa ameaça? Posso dar. Alguém adentra ao carro de outra pessoa e não sai mais. Você está dirigindo, chega uma pessoa do seu lado, senta aqui, entrou no seu carro, não sai mais, vou ficar aqui. Olha, que absurdo. Audacioso essa pessoa. Pois é, você está sendo turbado da sua posse. Alguém invade a casa de outro, não a expulsa. Alguém invade a casa da vítima, não expulsa a vítima, mas vai ficar lá. Ó, eu entrei aqui, não saio daqui, não vou sair. Então, esta vítima está sendo quem? Está sendo turbada da sua posse. Então, turbação é a perda parcial da posse. E nós temos aqui ameaça, né? Ameaça, não há invasão, a pessoa não adentra aí a posse do outro, nem total, nem parcial, mas fica ali, né? Fica ali, ameaçando o que vai fazer. Você tem algumas organizações aí que invadem alguns imóveis, elas não invadiram ainda determinado imóvel, mas passa lá todo dia, ó, fazenda bonita que você tem, fazenda bonita que você tem. Então eles ficam o quê? Eles ficam dando indiretas, demonstrando que não invadiram, mas vão invadir. Ou seja, é uma ameaça. É uma ameaça à posse. Então, é uma ameaça à posse. Então, no caso de efetiva ameaça à posse, você tem aqui um dos ataques que vai legitimar uma defesa. Então, aqui, ameaça efetiva, ofensa da posse, né? Você tem aí, por exemplo, você conhece alguém que puxa carro, né? São os furtadores de automóveis. Eles ficam passando no seu carro. Oh, bonito o seu carro, hein? Este aí eu não tenho. Então, aqui ele está dando o quê? Está dando a insinuar, está dando a deixa de que esse camarada vai furtar o seu veículo. Então, é uma ameaça. É uma das agressões da posse. Então, dependendo da agressão, você vai manejar um instituto processual. Então, para cada ataque, você vai ter uma defesa. Este aqui é o nosso foco. Nosso foco é falar nas defesas da posse. Então, no primeiro momento, para cada ataque, você vai ter uma defesa. Você tem defesa jurídica, você tem defesa pessoal. Você tem defesas jurídicas, você tem defesa pessoal. Defesa jurídica, defesa pessoal. Isso tudo é importante para os nossos estudos aqui? Isso tudo é importante para os nossos estudos. Isso tudo aqui é importante para os nossos estudos, sim. Então, vem comigo aqui, turma. Defesa, igual nós acabamos de falar, você tem defesa jurídica e você tem defesas físicas. Você tem defesa jurídica e você tem defesa física. Isso aqui é importante. Importante. Defesa jurídica. Os institutos possessórios. Os institutos. As defesas da posse. As ações possessórias. Então, a defesa jurídica, ações possessórias. Ou institutos possessórios. A defesa física, turma, nós chamamos de autotutela. Defesa de própria mão. A defesa física nós temos de a autotutela, defesa de própria mão. Perceba que esta aqui não é a regra no nosso ordenamento jurídico. Porque a quem compete o monopólio de solução de conflitos? A quem compete? Isso mesmo, ao Estado jurisdição. O monopólio de solução de conflitos compete ao Estado. Somente, excepcionalmente, nós podemos falar o quê? De legítima defesa. Nesses casos, nós estamos falando aqui de autotutela. Tem um nome próprio aqui nas possessórias, turma. Você vai ouvir falar muito nele, ó. Vou puxar uma setinha aqui, ó. Desforço imediato. Quando você ouvir falar de desforço imediato, a pessoa, o examinador está se referindo o quê? A defesa física no caso de autotutela. Então, para nós, a defesa física, autotutela recebe o nome aqui. Chama-se desforço imediato. Então, vamos lá, então. Se para cada ameaça, se cada ataque eu tenho uma defesa, via de regra, se para cada ataque eu tenho uma defesa, então é importante a gente saber qual é o ataque e qual a defesa. Qual é o ataque e qual é a defesa. Já sabemos
dentro dos ataques, o que é o esbulho, o que é a turbação. Já sabemos o que é o esbulho, o que é a turbação e o que é a ameaça. Quais seriam os institutos aqui que nós vamos trabalhar? Olha aqui, vem comigo então, turma. Esbulho, ataque. Qual vai ser a defesa? Defesa jurídica, não se esqueça disso, ó, defesa jurídica, porque você tem a defesa, você tem a outra defesa também, você tem a defesa física, defesa jurídica. Jurídica. Para o esbulho, você tem reintegração de posse. Para a turbação, você tem manutenção de posse. E para a ameaça, você tem o quê? Interditos proibitórios. Ataque, esbulho. Defesa jurídica, reintegração de posse. Ataque, turbação. Defesa jurídica, manutenção de posse. Ataque ou ameaça. Ataque, ameaça. Defesa jurídica, interdito proibitório. Professor, dessas três que você está falando aí, qual é que é a mais importante para nós? Turma, sem sombra de dúvida, é esta aqui, ó. É a reintegração de posse. Isso não significa dizer que as outras duas não são tão menos importantes. Não, mas o filé mesmo, tanto na advocacia como provas de concursos, é a reintegração de posse. Então, vamos lá. Vamos aqui para uma rapidinha aqui, ó. Nós temos esbulho, ataque, esbulho. Nós temos ataque, turbação. Nós temos ataque, ameaça. Muito bem. Quais são as ações, professor? Quais são as ações para a defesa desses ataques aqui? No esbulho, reintegração de posse. Na turbação, manutenção de posse. E na ameaça, interdito proibitório. São as defesas o quê? São as defesas o quê? Muito bem. São as defesas jurídicas. Muito bem. Você também tem as defesas físicas. Olha aqui, ó. Defesas físicas. Ó, defesa jurídica. E você tem o quê? A defesa física. Então, olha aqui, ó, no caso de esbulho, eu tenho qual tipo de defesa física? Desforço imediato. E para a turbação, eu tenho qual tipo de defesa física? Desforço imediato. A ameaça não tem defesa física. Ok? Então, tanto o esbulho como a turbação, eu tenho defesa física que é o desforço imediato ou autotutela da posse? Sim, são as defesas físicas. Vou fazer até aqui um quadrinho aqui, ó, dividindo aqui, ó. Show de bola. Isso aqui é importante, professor? Isto aqui é importante. Isso aqui é importantíssimo para nós. Você tem defesa jurídica e você tem defesa física. A defesa física, que nós chamamos de desforço imediato ou autotutela, eu aplico tanto para ameaça no sentido de quê? Do esbulho, da turbação, a agressão, na verdade, né? Qual que foi a agressão? Qual que foi o ataque? Esbulho. Qual que foi o ataque? Turbação. Eu posso me defender fisicamente? Posso me defender fisicamente. Qual que é o nome dessa defesa física? Desforço imediato. Olha lá, então. O que nós buscamos, professor, com a reintegração de posse? Dentro da defesa jurídica, né? O que nós buscamos com a ação de reintegração de posse? Basicamente, a expulsão do esbulhador, né? O cidadão foi lá, tirou a vítima da posse, de preferência com o uso de violência, e entrou lá na posse do imóvel ou na posse do móvel injustamente, está lá, então a vítima vai o quê? Vai propor uma reintegração de posse. Qual que é o objetivo da reintegração de posse? Expulsão do invasor, expulsão do esbulhador. Esse é o objetivo da reintegração de posse. E na manutenção de posse? Também. Na manutenção também é expulsão do esbulhador. Reintegração e manutenção, qual que é o objetivo? Expulsão do esbulhador. E na ameaça? A ameaça, como a pessoa não invadiu a posse da outra, nem total, nem parcial, então o objetivo aqui vai ser diferente. Vai ser uma ordem judicial. O objetivo aqui na ameaça vai ser uma ordem judicial. Para que cesse o quê? Para que cesse a invasão. Para que cesse o quê? A ideia de invasão da coisa. Então, tem uma ordem para que cesse a ameaça, e às vezes esta ordem pode vir acompanhada de multa, ou a multa pode ser o quê? Aquela multa diária. Às vezes, essa ordem para que cesse aquela ameaça vai vir acompanhada de multa já na própria decisão, ou o juiz vai fixar isso aí como multa diária. A multa diária nós chamamos de
Qual o nome da multa diária, turma? Astrentes. Exatamente. Muito bem. Então, aqui, tanto na reintegração quanto na manutenção, nós vamos buscar o quê? A expulsão do esbulhador. E na ameaça? Ameaça, nós vamos querer uma ordem judicial para que cesse essa ameaça conjugada aí com uma multa, ou na própria decisão, ou utilização de multa diária, que nós chamamos de astrentes. Muito bem. Pessoal, eu tenho aqui uma informação muito relevante para a prova, muito relevante para o concurso. Se nós estamos falando que cada ataque ou ameaça, cada ataque, você tem uma defesa, ou agressão, melhor dizendo, né? Cada ataque ou cada agressão você tem uma defesa, nós estudamos os três ataques e as três defesas, jurídicas, claro, né? Mas existe uma defesa que é sem ataque. E esta defesa que é sem ataque, ela é relevante para você. Eu quero que você tome nota desta informação. Peraí, professor. Então, calma lá. Eu tenho aqui ataques, defesas. Muito bem. Ataques ou agressões, defesas. Mas você vai ter uma defesa, uma quarta defesa que vai ser sem ataque. Exatamente. Existe uma defesa sem ataque. Interessante, interessante. Você acha que isso cai na sua prova? É uma cobrança relevante. Qual seria, então, aquela defesa que não tem ataque? A defesa que não tem ataque, senhoras e senhores, está no artigo 538 do Código de Processo Civil. A defesa que não tem ataque está no artigo 538 do Código de Processo Civil. Tome nota, por gentileza. Chama-se ação de emissão de posse. Ação de emissão de posse, artigo 538 do Código de Processo Civil. Como assim, professor? É porque o atual possuidor, ele ainda não tem a posse. Ele acontece isso, tem uma pessoa lá na posse do imóvel, ele ainda não tem a posse. Ele conseguiu a propriedade daquele imóvel agora. Por exemplo, no leilão de banco. O banco faz o leilão de um imóvel lá, mas coloca lá a situação do imóvel. A situação do imóvel está o quê? Ocupado. Então, aquele que arrematou aquele imóvel no banco, ele é que vai ter que assumir o quê? O ônus, o encargo de tirar o possuidor originário de lá. Exatamente, chama-se ação de emissão de posse, que está no artigo 538 do Código de Processo Civil. Então, não tem ataque. É uma defesa, mas sem ataque. Vamos que repassar, então, o que seria esta ação de emissão de posse? Vamos lá. É um tipo de ação que tem por objeto o quê? Proteger o direito de posse do indivíduo que ainda não a possui. O senhor arrematou, a senhora arrematou um imóvel no leilão de banco, porque o possuidor atual não pagava as prestações, exatamente. Quando você vai assumir lá a titularidade da posse, tem quem lá? Tem o possuidor originário. Tem um possuidor originário, mas você ganhou através de leilão. Isso aí, você arrematou lá através de um leilão. Então, você precisa retirar aquele possuidor originário de lá. Vocês entenderam? Então, neste caso aqui, como você, como o senhor, como a senhora ainda não tem a posse, então a ação é uma ação de emissão de posse. Não tem ataque, só tem defesa. Ainda não a possui. Através dessa ação, comigo no slide, turma, comigo no slide, através dessa ação, é possível exercer o direito que não estava sendo usufruído. Exemplo, a arrematação de um bem em asta pública e tem alguém morando no bem. Show de bola. Então, você vai aqui, você arrematou o bem em asta pública, mas está lá no edital. O imóvel está ocupado? Imóvel ocupado. Então, você vai ter que entrar com ação para desocupação daquele imóvel. Qual o nome dessa ação? Ação de emissão de posse. Para nós aqui, o bizu qual que é? É uma ação, é uma defesa que não tem ataque. É uma defesa que não tem ataque. Show de bola. Eu quero que você anote, por gentileza. Pega esse artigo 538 do Código de Processo Civil, senhor. Pega o artigo 538 do Código de Processo Civil e coloca uma caveira na frente desse artigo, turma. Cuidado, perigo, veneno. Cuidado, perigo, veneno. Muito bem. A ação de emissão de posse, ela serve para quê mesmo, professor? Para que serve? Qual que é o objeto desta ação mesmo? Para que o atual proprietário, para que o atual possuidor possa adentrar
legitimamente na posse. Este é o objetivo de uma ação de emissão de posse. Show de bola. Nós falamos aqui que tem defesa jurídica e temos também defesa o quê? Defesa física. Temos defesa jurídica e temos defesa física. Turma, e aqui, esta parte aqui é interessantíssima. Falar aqui da defesa física. Primeiro, que é uma exceção ao sistema. O sistema não admite a autodefesa, autotutela. Né? Defesa de mão própria? Não, via de regra, no ordenamento jurídico, não. O ordenamento jurídico fala que o monopólio para a solução de conflito compete à jurisdição, ao Estado juiz. Lembra-te disso? Pois então, esta é a regra. Em alguns casos, legítima defesa, blá, 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 tem uma série de casos aí que a pessoa pode, por mão própria, se defender. Sim, pode, por mão própria, se defender. A defesa da posse é uma delas. A defesa da posse é uma das espécies de autotutela, que nós chamamos aqui de desforço imediato. E eu gostaria que você, por favor, tome nota aqui disso, ó. Desforço imediato, ou legítima defesa da posse. Não é regra, é exceção. E vocês sabem que o examinador adora pedir uma exceção. Muito bem. Desforço imediato ou legítima defesa da posse. O desforço imediato consiste no direito de autoproteção, defesa por mão própria, da posse no caso de esbulho, de perda da posse. A lei, aqui compete uma observação. Vou colocar aqui um OBS. Ó. OBS. A lei permite o desforço imediato, defesa de mão própria, defesa de mão própria, defesa de mão própria, se a vítima do esbulho agir imediatamente. Agir imediatamente após a agressão ou logo que possa agir. Senhoras e senhores, isto aqui, esse imediatamente aqui dá muito pano para manga. Você tem algumas correntes. Você tem algumas correntes que vão perguntar o que o código quis dizer, o que a legislação quis dizer com imediatamente. Agora, no momento que a pessoa ficou sabendo que foi desapossada, diz o Código de Processo Civil que quando a lei não fala nada, qual que é o prazo para interpor uma ação? 5 dias? Ou seria até o prazo de 1 ano e dia, no caso da posse nova? Olha, perceba que você tem várias correntes aqui que trabalham sobre o tema. Não vou aprofundar aqui em termos de debate sobre corrente de tema, de prazo, isso, aquilo. O que importa é o seguinte: tem uma música da MPB que fala o seguinte: quando a gente gosta, claro que a gente cuida. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Turma, o proprietário ou o possuidor, ele tem que o quê? Ele tem que cuidar da sua propriedade. Ele tem que cuidar da sua posse. Ele não pode deixar a posse lá abandonada. Se não cuida, outro vai cuidar. Se não cuida, outro vai cuidar. Inclusive, isso é aquisição da propriedade imóvel por decurso de prazo. Aquisição da propriedade imóvel por decurso de prazo. Ou prescrição aquisitiva, que nós chamamos usualmente de uso capião. Isso dá, só uso capião dá uma outra oficina. Só uso capião dá uma outra oficina. Então a pessoa precisa cuidar da sua posse, senão ela pode perder a sua posse para outra pessoa que tiver uma melhor posse? Pode. Então o que seria o agir imediatamente? Ficou sabendo da ameaça, ficou sabendo do esbulho, ficou sabendo da turbação, tem que propor a ação possessória imediatamente. Ficou sabendo na lata, na hora, o direito não socorre aos que dormem. Se você trabalhar com esse prazo de imediatamente, princípio da imediatividade, pelo menos prazo na prova da OAB, você não vai errar, né? Qual que é o prazo para a propositura de uma ação possessória? 24 horas. Você não vai errar o prazo. Então tem que ser imediatamente. Tomou conhecimento da situação, deve o possuidor o quê? Planejar a ação possessória pertinente de acordo com o ataque. Dependendo do ataque, uma possessória. Dependendo do ataque, uma possessória. Isso eu estou falando das defesas jurídicas, né? Dentro das defesas jurídicas. Agora, o desforço imediato com a defesa física, olha lá. Imediatamente já pode repelir a injusta ameaça, a injusta invasão? Pode, olha lá. O artigo 1210. Pegue esse artigo, por gentileza.
Vamos pegar esse artigo, por gentileza, artigo 1210 do Código Civil. Vocês estão percebendo, senhoras e senhores, vocês estão percebendo que há uma interdisciplinariedade entre o direito material civil e o direito processual civil aqui nas ações possessórias. Tá, senhor? Tá, senhoras? Muito bem. Então, existe uma interdisciplinariedade aqui entre o direito material civil e o direito processual civil. Então, estamos trazendo à baila os principais artigos referentes à temática, tanto de direito material como de direito processual. Vez ou outra, vamos fazer referência ao Código de Processo Civil. Vez ou outra, vamos fazer referência ao Código Civil. Por quê? Porque esses dois termos também são cobrados em provas, são cobrados em concurso. Estamos falando de posse. Estamos falando de defesas da posse. A posse pode ser defendida de forma jurídica, as ações possessórias ou interditos possessórios. São expressões sinonímicas aqui para nós. Via de regra, para cada ataque, você tem uma defesa. Para cada ataque, você tem uma defesa. Existe uma defesa sem ataque. Qual é o nome dela mesmo? Existe uma defesa sem ataque. 3 ataques, 4 defesas. Existe uma defesa sem ataque. Qual é o nome dela mesmo? Só para você memorizar. Muito bem. Agora começamos a falar em desforço imediato, ou legítima defesa da posse. Aqui não é defesa jurídica, não. É defesa o quê? Defesa física, defesa de próprio punho, defesa com a própria mão. Ah, fazer justiça com as próprias mãos. É mais ou menos por aqui. Então, defesa de própria mão. É uma exceção ao sistema, porque o sistema trabalha com um monopólio de solução de conflito, é a jurisdição. A autodefesa são exceções. E dentro dessas exceções, as ações possessórias estão aqui? As ações possessórias estão aqui. Ô, professor, qual o artiguinho do Código Civil mesmo que nós vamos fazer referência? Pegue comigo, por gentileza, doutor. Artigo 1210. Olha lá. Que vai legitimar aí, juridicamente, o uso da força na defesa da posse. Artigo 1210. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. O possuidor turbado, esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, olha aqui, ó, própria força, justiça com as próprias mãos, contanto que o faça logo, os atos de defesa ou de desforço. Por isso que nós falamos imediatamente. Mas o que é imediatamente? Então, vamos utilizar aquela música do MPB. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Se a gente gosta da posse, vamos cuidar o quanto antes. Ficamos sabendo da invasão, ficamos sabendo do esbulho, da turbação, da ameaça, vamos agir na lata, na hora, contanto que eu faça o que? Imediatamente. Parágrafo 1º do artigo 1210. Ô, professor, mas tem mais informação aí no parágrafo 1º? Sim. Que a questão da defesa, do próprio punho, não pode exceder. Você não pode ter um excesso. Se você tiver um excesso, se o possuidor, na hora de repelir a injusta invasão ali, exceder nos limites, ele vai ter problema. Ele vai ter problema. Aí eu trouxe aqui uma outra parte do código que eu destaquei para você. Olha lá. Que eu destaquei em slides. Em slides. Que é a última parte do parágrafo 1º do artigo 1210. Estão comigo, turma? Estão comigo, senhoras? Estão comigo, senhores? Olha lá. Não pode ir além. O quê, professor? Essa defesa de mão própria. Essa autodefesa. Qual que é o limite? Tem limite? Claro que tem limite. Não pode ir além do indispensável à manutenção ou restituição da coisa. Isso aqui eu preciso que você mentalize, que você memorize. Peraí, professor, então quer dizer que há um limite nisso na defesa da posse? Sim, há um limite. Cidadão pessoa invadiu a posse da outra. A outra tem direito de repelir a injusta invasão de própria força? Tem. Aí os meios também são questionados, né? Mas você não pode exceder. Mas a partir do momento que a pessoa, que a invasora, tá bom, vou voltar, não entro mais, vou sair. Tem que parar os atos de defesa. Porque se você der um peteleco, uma triscada a mais, já dá o quê? Já dá abuso, já dá excesso de defesa. Aí baba. Por que baba? Porque nós estamos saindo aqui
do direito das coisas, voltando lá para o direito das obrigações, lembre-se, o Código Civil é muito rico, turma. É muito bom trabalhar com o Código Civil, principalmente depois que você o quê? Depois que você sistematiza a matéria na sua mente. O Código Civil, que segue a tradição jurídica romana, que é a tradição legislativa brasileira, divide-se em duas partes, uma parte geral e uma parte especial. Parte geral com 3 livros, parte especial com 5 livros. Você tem que, inaugurando a parte especial, você tem um livro das obrigações. E livro das obrigações divide em vários outros sublivros aí. Um deles é o quê? Responsabilidade civil. Então, se o possuidor, na hora de defender a sua posse, pratica o quê? Atos incompatíveis, atos que excedem a defesa, ele vai sair para uma outra seara, ele vai sair na seara da responsabilidade civil, sim. Ele vai ser cobrado lá na seara da responsabilidade civil, dentro do direito das obrigações. Olha o tanto que é rico o direito das coisas, olha o tanto que é rico o direito possessório. Te joga lá para a responsabilidade civil, te joga lá para a responsabilidade civil. Uma informação relevante aqui é o enunciado 495 da Jornada de Direito Civil, olha lá, ó. No desforço imediato. A expressão contanto que o faça logo deve ser mantida restritamente, apenas com reação imediata ao fato do esbulho ou turbação, cabendo ao possuidor recorrer às vias jurisdicionais nas demais hipóteses. Então, a legítima defesa é até os limites para o fim de defender a posse. E quando acontece excesso, aí, olha aqui, quando ultrapassa os limites, você tem excesso. Aí dá problema. Aí dá problema porque nós vamos ser encaminhados para o artigo 187 do Código Civil, dentro da matéria de responsabilidade civil. Rica matéria, né, turma? Muito rica. Dentro de direito material, estamos falando direito das coisas. Dentro de coisa é gênero que comporta duas espécies, ou é posse ou são direitos reais, ou é posse ou são direitos reais. Você ainda tem o quê? Remissão à parte especial do Código na matéria de responsabilidade civil, artigo 187, e dentro do direito processual civil você tem uma renca de institutos possessórios ali, renca de regramentos ali que vão nortear os nossos trabalhos na defesa da posse. Por isso que é uma matéria muito importante a ser estudada. É por isso que foi pedido a alguns alunos esta aula específica. Show de bola, professor. Então, lá, legítima defesa. E quando ultrapassa esses limites de defesa, turma. Aí, professor, aí baba, aí vai ter o quê? O excesso, vai ser punido pelo excesso. Nós não podemos exceder as defesas da posse, porque se exceder, nós vamos ser punidos. Matéria de responsabilidade civil, olha lá, o artigo 187, turma. Olha lá o artigo 187. 187 do Código Civil. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede. Eu vou até grifar, ó, o excesso. Excede manifestamente os limites impostos por seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, aqui, se, porventura, os atos de esforço imediato ou defesa física da posse exceder os limites impostos pela lei, a pessoa comete ato ilícito, então vai nascer aí o dever de indenizar, É claro, isso aqui dá pano para muita manga, né? Dá pano para muita manga. Então, para nós aqui, quais são as informações relevantes? Dentro de abuso de direito, dentro de responsabilidade, neste caso aqui, quando há abuso de direito, uma responsabilidade ela é objetiva. Ou seja, eu não apuro de quem foi a culpa. É ruim, é péssimo. Quando você tem uma responsabilidade objetiva, ela é muito dura. Então, é importante você saber, dentro desse caso aqui das defesas físicas, caso de autotutela, desforço imediato, nós chamamos de legítima defesa da posse, nós chamamos de desforço imediato. Desforço imediato não pode exceder os limites estabelecidos por lei. Não pode estabelecer os limites estabelecidos por lei, porque se extrapolar, o excesso
vai ser punido, o excesso vai ser punido, e a responsabilidade é objetiva. Não se apura a culpa. Olha aqui, ó, quando a gente fala de responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva, ó, culpa. A responsabilidade subjetiva é lá da Marília Mendonça, né? De quem foi a culpa? Não tem uma música assim da Marília Mendonça? Eu sei que é brega, senhor. Eu sei que é brega, senhor, mas você memoriza. E agora, de quem é a culpa? Quando a gente fala na culpa da Marília Mendonça, saudosa Marília Mendonça, isso é responsabilidade subjetiva. E aqui no objetivo negativo, a gente não apura o quê? A gente não apura culpa, responde objetivamente. É péssimo. É péssimo isso aqui. Muito bem. Olha lá. Essa questão pode cair para você no seu exame de ordem, ou no seu concurso, de alguma forma. O apoio aos empregados. Você tem lá uma fazenda, você é o proprietário, você é a proprietária, tem determinada organização que está querendo invadir e vai invadir lá, você dá a ordem, ó, não deixa invadir não, vamos usar aqui as nossas autodefesas, vamos usar até arma de fogo. Vai dar tiro para cima. Dá tiro para cima. Se tiver que atirar, tira na perna e a galera começa a invadir, vamos invadir, vamos invadir. A hora que a galera começa a invadir, seus empregados que era para dar tiro para cima, tiro na perna, começa a metralhar todo mundo. Mata tudo, começa a metralhar todo mundo. Que isso? A responsabilidade do proprietário, do possuidor, vai ser objetiva? Vai ser objetiva. Ah, professor, mas não foi ele. Mas indiretamente, sim. Por quê? Está utilizando seus empregados. Onde está isso no Código Civil? Que é importante para você, doutor. Onde está isso no Código Civil? Que o patrão é responsável pelos atos dos seus empregados. Você se lembra disso quando você estudou responsabilidade civil? Está aqui, ó. Artigo 932. E eu preciso, turma, eu preciso que você dê destaque a esse artigo. Consegue pegar no seu Código Civil aí, o artigo 932? Dê uma olhada, por gentileza. Abra o seu Código Civil. Coloque um destaque nesse artigo. Por quê? Porque esse artigo ele é muito cobrado em provas de concurso. Ele é muito cobrado em provas de concurso, não só em sede de defesas da posse, em sede de responsabilidade civil também, olha lá. São também responsáveis pela reparação civil. 3. O empregador ou comitente por seus empregados serviçais prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão deles. Então, eu quero que você dê uma destacada também no seu artigo 932, que vai falar o quê? Do excesso na defesa da posse e a utilização dos empregados também, se os empregados do possuidor ou proprietário excederem na defesa da posse, vai ter responsabilização para todo mundo, vai ter responsabilização para todo mundo e a responsabilidade do possuidor é objetiva e no caso dos empregados, ele responde objetivamente pelos atos praticados pelos seus empregados, sim, é objetiva, a responsabilidade é objetiva, indireta, igual tá aí no slide. Responsabilidade objetiva indireta. Onde está isso? Que é importantíssimo para nós, senhoras e senhores. Artigo 932. Então, dê destaque no artigo 932. Agora, aqui tem uma parte muito importante para nós. A parte de procedimento. É por isso que uma ação possessória tem uma cobrança muito boa no exame da ordem. Segunda fase, então, nem se fala. Eles adoram perguntar isso aqui, porque tem na parte de procedimento, a OAB quer saber, turma. A OAB quer saber, o seu concurso vai querer saber, a sua entrevista de emprego naquele grande escritório de advocacia vai querer saber se você entende das ações processórias, dos procedimentos e como é que a gente utiliza um instituto para a melhor defesa da posse de acordo com os interesses no caso concreto. Isso é básico, então é por isso que é importante você treinar. Dentro de procedimento, turma, nós temos aqui, ó, várias ações que a gente pode trabalhar. Das 3, mas nós vamos aqui fazer um recorte nessas duas aqui, ó. Vamos fazer um recorte aqui, ó. Item 1, manutenção e reintegração de posse. De preferência, a reintegração de posse, tá? Interdito proibitório a gente deixa para a próxima vez. Vamos focar aqui em manutenção e reintegração de posse. Foco na reintegração de posse. Por quê, professor? Olha lá. Na manutenção e reintegração de posse, você tem um procedimento jurídico, né, que é um procedimento especial. Turma, outra coisa também.
Me dá um espacinho. Me dá uma tela em branco, então, por favor. Uma tela em branco. Momento, novo slide. Tela em branco. Comigo na tela em branco? Comigo na tela em branco. Vamos. Senhoras, senhores, é importante você reforçar os seus conhecimentos em processo civil. Há uma demanda muito grande de reforço das informações. Que quando a gente fala em procedimento, parece que a linguagem não está muito afim. Alguns acadêmicos têm muita dificuldade com isso. Então você tem que saber o quê? Processo e procedimento. Procedimento. Pessoal, esta aula aqui não tem por objetivo esgotar o tema, tá? Aqui é um voo superficial, ok? Processo e procedimento. Você vai puxar uma chave aqui, ó. Processo, procedimento. Se nós estamos falando de procedimento nas possessórias, é isso aqui, ó. Show? Show. Vamos voltar aqui. Processo. Você tem duas espécies de processo. Ou processo é processo de conhecimento, ou processo é de conhecimento, ou processo ele é de quê? Muito bem. O processo é de execução. Execução. Juntos? E procedimento? Ou o procedimento ele é especial, ou por exclusão, se ele não for especial, ele vai ser o quê? O arroz na festa. Isso. Nas festas, o arroz é o quê? Comum. Ninguém fala do arroz. Pois é, procedimento comum. O arroz. Comum. Senhoras, pode parecer besteira o que eu estou te falando aqui, mas isso aqui é fundamental. Em algumas avaliações que a gente anda fazendo algumas correções, a galera não está tendo afinidade com o tema procedimento. Processo, você tem o processo de conhecimento ou processo de execução. E procedimento, você tem procedimento especial, você tem procedimento comum. Procedimento especial, como o próprio nome fala, ele é um procedimento que tem o quê? Que ele é especialmente voltado para algumas demandas. Algumas demandas requerem que seja o quê? Que seja mais rápido, seja mais célere o procedimento. Eu não estou falando de juizado especial civil, não. Por exemplo, uma ação de alimentos. Uma ação de alimentos, ela tem urgência? Tem urgência. Por quê? Qual que é a natureza do crédito? Qual que é a natureza de uma ação alimentar? Alimentos. Qual que é a natureza de uma ação de alimentos? A natureza jurídica é de alimentos. Por quê? Porque se o alimentado não recebe o dinheiro, ele pode morrer de fome. Por isso que o procedimento é o quê? Especial. E o que não foi especial é o quê? Comum. O que não foi especial é comum. A nossa matéria está aqui, ó. Qual é o procedimento? Qual é o procedimento? Depende. Depende da classificação da posse. Por isso que é importante você ter em mente esta matéria aqui, ó. Depende da classificação da posse com relação ao tempo. Você tem posse nova e você tem posse velha. Lembra-te disso? Por isso que é importante você rever lá classificações da posse. Dentro de classificações da posse, você tem uma regra de classificação da posse. Posse justa, posse injusta, posse de boa-fé, posse de má-fé, posse disso, posse daquilo. Você tem posse com relação ao tempo. Posse nova, posse velha. Posse nova, posse velha. Por quê? Porque para procedimento especial, turma, eu vou aplicar que tipo de posse? Para que tipo de posse? Posse nova. Posse nova. Que inclusive na posse nova a gente pode pedir o quê? Liminar. Liminar. Isso aqui é importantíssimo. Um liminar para quê, professor? Um liminar inaudito altera partes. Antes mesmo de uma decisão, de uma sentença, o juiz ordene que o invasor, que a pessoa que está lá esbulhando a posse, saia liminarmente de lá. Vai se defender depois, liminarmente sai de lá e restitua a posse para o possuidor legítimo. Isso é importantíssimo. Professor, e se não for posse nova? Se não for posse nova, turma, se não for posse nova, o direito não socorre aos que dormem.
o direito não socorre os que dormem. Se não for posse nova, é posse velha. Posse velha, que é mais de ano e dia, né? Não se esqueça disso, posse velha. A posse velha é mais de ano e dia. E é procedimento comum, turma. Posso pedir liminar aqui? Como é que fica liminar aqui? Liminar. Posso não. Por isso que essa matéria é muito cobrada no exame da OAB. Eles vão querer saber se você domina o procedimento de uma ação possessória, se você domina a classificação da posse com relação ao tempo, se é posse nova ou se é posse velha, ok? Se for posse nova, sempre será procedimento especial, porque o direito dá essa acolhida. Por isso que posse, apesar de não ser um direito, porque se fosse um direito, estaria no rol dos direitos reais, posse não é direito. Posse é uma situação de fato regulada pelo direito. Por isso, o ordenamento jurídico dá o quê? Das defesas da posse para o possuidor. Só que o possuidor, doutor, não pode dar bobeira. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Tem que ficar atento ao prazo. Posse nova, até ano e dia, posse nova, pedido liminar, posse nova, pedido liminar. E posse velha não. Perdeu, deu bobeira. Você não estava com tanta preocupação, sim, possuidor. Então, se você não estava com tanta urgência assim, então não há por que eu te dar uma liminar, não há por que a gente trabalhar com procedimento especial. Ainda vai ser uma ação possessória, mas não vai ser possível pedido liminar, e o rito vai ser o quê? Procedimento comum. Em outras palavras, o invasor vai ficar lá até o quê? Até uma sentença transitada em julgado. Olha a diferença de um procedimento para outro. Olha a diferença de uma posse nova para a posse velha. Pessoal, esse aqui é o ponto mais importante da aula. Vamos repassar aqui então? Olha lá, da manutenção e reintegração de posse. O procedimento, ele vai ser o quê? Especial, porque é posse nova. Tá aqui os artigos, turma. Foi lá, ó. Muito bem, vou dar uma acelerada por conta do nosso tempo. Ó. O procedimento especial possessório vai pedir o quê? Tem pedido liminar? Tem pedido liminar. Show de bola. E se perder esse prazo, professor, de ano e dia, se perder esse prazo de posse nova, aí o procedimento não vai ser mais o quê? O procedimento não vai ser mais especial, vai ser o procedimento comum, olha lá. Passado o prazo de ano e dia, o autor só vai conseguir a reintegração e manutenção só depois do trânsito em julgado da sentença. E aí esquece, turma. Olha, uma sentença lá em São Paulo, capital, só pela apelar dela, eu consigo manter o invasor na posse provisória do imóvel pelo menos 4 anos, que é um recurso de apelação lá em São Paulo, capital, 4 anos para ser julgado. Você está brincando, falando sério. Então, vocês entenderam a importância de você manejar a diferença de procedimentos, se procedimento especial, se é procedimento comum, se a ação é ação de posse nova, ação de posse velha, é fundamental. Fundamental. Basta você entender. Posse nova, até ano e dia. Posse nova, até ano e dia. Procedimento especial, pedido liminar. E posse velha? Posse velha é porque o possuidor deu bobeira, deixou passar o prazo de ano e dia, aí é procedimento comum, não vai ser possível pedido liminar. O réu vai ficar lá provisoriamente na posse do imóvel até a sentença transitar em julgado, ok? Muito bem, olha lá, artigo 560, artigo 561 do CPC, tá? Posso pedir liminar nas ações possessórias, fica atento aqui, tá? Este material já está disponível para você, lá no grupo de WhatsApp do IESB, o WhatsApp provisório, claro, né? O grupo de WhatsApp provisório do IESB. E eu já mandei esse material para você aqui, tá? Ó, liminar aqui é importantíssimo para nós. Liminar nas ações possessórias. Poderá ser concedida sem ouvir o réu, inaudita altera partes, ou após o autor justificar o alegado e o réu ser ouvido, de acordo com os procedimentos do artigo 562. Outra coisa importante para nós, aqui, ó, olha lá. Essa liminar não é tutela de urgência. Ei, turma, não é tutela de urgência, tá? Lembre-se que vai ter 2 oficinas do professor Gleidson, daqui a pouco, falando sobre tutela de urgência. Não perca as oficinas do professor Gleidson falando de tutela de urgência. Tem muita gente que tem dificuldade com tutela de urgência. Esta liminar que nós estamos falando em sede possessória não é tutela de urgência. Aproxima muito lá a tutela de evidência. Tutela de evidência.
que é a tutela do Chitãozinho Chororó lá, né? Disfarçando as evidências. É um direito quase, tá ali, cristalino, nítido e cristalino. É quase evidente. Então, é nesta cadência, é neste ritmo que nós estamos falando desta liminar aqui nas possessórias. Não é tutela de urgência, e sim tutela de evidência. É claro que você deve fazer o quê? Deve fazer uma remissão aos seus estudos de processo civil dentro das tutelas provisórias. Turma. Olha aqui, ó. Olha lá, pessoal. Tutela provisória está no artigo 294. Não faltem a aula do professor Gleidson, caso você tenha algum contratempo aqui. Caso a sua memória esteja falhando, você precisa aprofundar mais a questão das tutelas provisórias, não perca as oficinas do professor Gleidson. Vai vir na sequência, tá? Você tem tutela provisória, tutela de urgência, tem tutela de evidência. A nossa parte aqui, nós não vamos falar da tutela de urgente, nem caráter antecedente, nem incidente, nem cautelar, nem antecipada. Por quê? Porque já é um quase direito a nossa tutela de urgência aqui, nossa tutela provisória, melhor dizendo, ó, ela vai ser incidente e vai ser antecipada. Então, nosso caráter principal aqui é falar da tutela provisória de evidência, que está ali no artigo 311 do Código de Processo Civil. Senhoras e senhores, as ações possessórias, as defesas da posse, você tem temas muito ricos para falar. Nós poderíamos estar falando aqui horas e horas falando da defesa da posse. Mas o que eu quero que você entenda aqui rapidamente nesses 3 minutos finais aqui da nossa exposição? É importante que você saiba qual a altura do estudo que nós estamos fazendo dentro da sistematização do Código Civil, parte geral, parte especial. Nós estamos na parte especial, estamos no livro das coisas. Coisa é gênero que comporta duas espécies, ou é posse ou é direitos reais, ou é posse ou é direitos reais. Dentro de posse, é importante você saber o conceito de posse, as teorias da posse, né? A teoria subjetiva de Savigny, a teoria objetiva de Ehring. Classificação da posse é fundamental, viu, doutora? Viu, doutor? Classificação da posse é fundamental para você saber principalmente o quê? Com relação ao tempo. Se é posse nova, se é posse velha. Se é posse nova, procedimento especial com pedido liminar. E se é posse velha? Olha, senhor possuidor, você demorou, você passou mais de ano e dia. Mais de ano e dia. Mais de ano e dia. E o direito não só corre que dorme. Então, não vai ser procedimento especial. Você não vai poder pedir pedido liminar. Você pode reaver a coisa? Você pode, aí, através de uma reintegração ou manutenção de posse, sim, mas só depois do trânsito julgado da sentença, da decisão final aí, que o réu vai deixar lá a propriedade, a posse, para o seu sabor, possuidor. Então, o direito não socorre os que dormem. Então, é importante você saber classificações da posse nesse segmento. Se é posse nova, se é posse velha. Posse nova até ano e dia, pedido liminar, procedimento especial. E se é posse velha? Ultrapassou o ano e dia, então já não é mais procedimento especial, vai ser procedimento comum, sem perder o caráter possessório. Senhoras e senhores, mais oficinas virão aí. É a sugestão que você faça uma revisão em tutelas de urgência e siga a sua caminhada junto, rumo ao seu sucesso pessoal e profissional. Agradecemos a todos vocês e até a próxima oportunidade. Obrigado, obrigado, obrigado.